Olá, sou eu, Luiz Faxinã, por aqui mais uma vez para falar de orixá de forma bem simples. Hoje eu continuo falando de orixá e nesse início do bate-papo eu vou responder duas perguntas que me foram feitas com relação ao vídeo anterior, né? E que eu achei importante, nesse momento, a gente estar respondendo. E logo depois que eu responder essas perguntas, eu vou entrar no tema de hoje. Mas antes disso, está passando aqui pela primeira vez, assiste os nossos vídeos. Se tiver relevância, se inscreva no canal, ative o sininho, que é sempre importante para receber as notificações de cada vídeo novo que a gente coloca aqui no ar. E pedir a vocês que compartilhem os vídeos, deixem o like, comentem, porque é sempre muito importante a gente manter o orixá nessa atividade de internet. É muito importante mesmo. Então, a pessoa me pergunta... Antes, eu não vou poder falar uma palavra aqui, porque tem um tal do robozinho no YouTube, e algumas palavras eles acabam impedindo que os nossos vídeos cheguem ao maior número de pessoas, né? E como vocês sabem, as visualizações do meu vídeo, como eu não sigo nada assim, é sempre orgânico, então as visualizações são pequenas. Então, se ainda o YouTube, com o seu robozinho, tem uma censura aqui que não é velada, sabe? Tem uma série de palavras que a gente não pode dizer, e tem uma dessas palavras está aqui, mas eu vou tentar colocar de um outro jeito para que vocês possam entender, sabe? E isso é muito difícil para quem quer conversar, né? Na real, a gente fica ali, de certa forma, impedido, mas o canal pertence ao YouTube, né? Eu não sou o dono disso, então tenho que seguir essas regras. Então me pergunta assim: qual a influência daquele que quer deixar esse mundo de qualquer maneira, se é que me entendem, nessa consciência? Porque no vídeo anterior a gente falou sobre Ajalá, né? O moldador das cabeças. E a moldagem dessa cabeça faz parte da consciência. Então, qual a influência daquele que quer deixar esse mundo aqui de qualquer jeito nessa relação com a consciência? Bom, o que acontece é assim: com certeza, aquele que quer por fim, né, a sua existência, ele não está mais pensando em nada. Tá? A gente já falou que o mundo é feito de repetições e semelhanças. Quando eu tenho um pensamento ruim, né, no nível dessa condição, tem que haver um grupo de pessoas muito bem, sabe, focadas para poder influenciar essa pessoa e tirá-la daquela situação. Mas isso é muito difícil, na maioria das vezes é muito difícil ocorrer, porque é uma decisão solitária e muitas vezes não estamos perto. Então, a consciência, ela vai sendo anulada, vai sendo afastada, impregnada por esses desencarnados, né, pela semelhança, que estão ali, vai, pula, 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 o tempo todo, né? Então, é muito difícil, sabe? Porque essas decisões, na maioria das vezes, são tomadas de forma solitária e quando a notícia vem, já aconteceu. Então, quanto mais as pessoas buscarem, né, conselhos, tá? Estou com a cabeça meio perturbada, e aí buscar ajuda, melhor
será para que isso não venha a ocorrer. Então, a consciência ela é sufocada por uma série de outras energias que vão ali isolar aquela pessoa e torná-la prisioneira daquela situação. Muito difícil, em algumas situações, a reversão disso. E, como eu falei, a coisa acontece solitariamente. Então, precisamos estar muito atento àqueles que nós amamos, que estão ao nosso redor, qualquer situação onde você veja que ele não está mais ali. Sabe? Mas também há essa situação coletiva. Mas, como eu estou dizendo, por semelhança. Alguém induz todo mundo a esse fracasso, a esse erro, e tem um poder de persuasão tão grande que leva centenas de pessoas a praticarem um ato desse. Então, as coisas são fortalecidas pelas semelhanças. Tá? A outra pergunta, assim, em que tempo temos noção desta consciência, ou o que pode ser feito para que um adolescente... deixa eu perguntar, eu mesmo não estou entendendo o que eu li, mas vamos lá. Em que tempo temos noção dessa consciência, ou o que pode ser feito para que um adolescente possa ter acesso ao entendimento dessa consciência, né? Então, em que tempo isso ocorre e o que podemos fazer para que um adolescente tenha acesso a esse entendimento dessa consciência. Bom, tudo que fazemos com relação às crianças e adolescentes é educar. Então, a responsabilidade daquele que educa, pai, mãe, tios, avós, bons amigos, né? Nessa fase da vida que a gente sabe que é uma fase difícil, porque há uma adaptação, né? A gente está mudando o corpo, o pensamento está muito efervescente, então a gente vai sempre questionando o mundo na adolescência. Então, a educação, que aqueles que protegem ou estão ali para educar esses adolescentes, é que vai ajudar a formar aquela personalidade, né? Então, é a educação que leva a ter, sabe, pelo menos uma segurança daquilo que podemos observar, o mundo que nos cerca, né, com um olhar mais paciente para as coisas. E a adolescência é uma fase onde a educação tem que estar muito ali próxima, fortalecendo e ajudando a construir uma consciência, né, de proteção, de discernimento, porque tudo é uma questão de períodos, né? Hoje, com a consciência que eu tenho aos 64 anos de idade, eu falo, às vezes eu me pego pensando, lá nos meus 20 anos, se eu soubesse, né? A maioria das pessoas pensam assim, né? Eu teria feito desse jeito, desse outro jeito, mas são períodos da vida, mas a consciência, a elevação, a plenitude, a grandeza, né? Esse discernimento é na educação. Então, aqueles que são responsáveis por crianças e adolescentes, essas crianças dependem muito dessa educação, tá? Então, não adianta, no dia de hoje, onde o acesso ao celular, as crianças estão viradas, tá? Ficar numa discussão
sem precedente, que eu já vi cada coisa doida, sabe? De não pega e o castiga o celular, sabe? Não tem uma criança mais cortando o pé e tomando os pontos, não quebrou a cabeça, sabe? Não joga, não brinca mais de carniça. Quando eu brincava no Rio de Janeiro, tomava pancada pra caramba. As coisas eram desenvolvidas assim, meio que na brutalidade, sabe? Daquele momento, né? Daquele ensejo, a gente estava ali nas brincadeiras, e era engraçado que o meu pai falava 10 horas da noite em casa. Porra, 10 horas demorava a chegar demais, sabe? Chegava em casa exausto, sabe? Então, essa coisa mudou. Então, o mundo de hoje, a gente muito antenado, né? Tudo passa muito rápido, né? E teve uma coisa engraçada que eu, um tempo desse, cortaram a minha luz, né? Não paguei, aí, pum, cortaram. Não sei por que fazer isso, mas cortaram a minha luz. Como esse dia rendeu, porque a luz só foi ligada no dia seguinte. Como esse dia rendeu, sabe? Eu nunca conversei tanto com a minha mulher, sabe? Eu nunca conversei tanto com os meus netos, sabe? Foi tão interessante porque me fez perceber ali naquele momento que o mundo continua passando no mesmo tempo, sabe? Eu que não estou me dedicando, sabe, a esse período, né, de 24 horas, a um diálogo mais próximo, a observar outras coisas que o avanço tecnológico não me permite estar ali, né? Eu tenho que estar toda hora, estou olhando uma coisa e outra, e o tempo para no WhatsApp, ele para, quando você acorda para a vida, já passou muito tempo, né? E você nem se toca. Então, esse dia que cortaram a minha luz, eu achei o máximo. Foi ruim para Dedéu, porque tinha muita coisa para fazer, mas foi muito importante, sabe? Eu enxerguei os movimentos do neto um pouco diferente, e aí fui ali ajustando, inventamos umas brincadeiras, sabe? Mas foi muito legal. Então, a criança, o adolescente, a formação do seu caráter, né? A elaboração ali boa da sua consciência, da observação, do discernimento, é a educação de pai, mãe, daquele que está envolvido diretamente em educar os seus filhos. Então, isso é que é legal. Então, é com o tempo que o processo de consciência vai ali aprimorando, melhorando, né? E a gente vai ali entendendo com bastante tranquilidade o que é melhor numa decisão que eu tenha que tomar para a minha vida. Bom, eu espero ter respondido. E voltando ainda à questão do vídeo de hoje, eu vou falar de o jogo de búzios e Odu, né? Muita gente continua me escrevendo e dizendo assim para mim: ah, mas como eu vou saber meu orixá no jogo de búzios? E eu já disse que isso é uma... Orixá, quando a gente diz orixá, eu vou, né, eu vou buscar meu orixá, a gente está falando não apenas do jogo de búzios, nós estamos falando também da convivência, né, numa casa de candomblé, tudo direitinho, para que outras observações sejam feitas, para que o pai de santo, ou a mãe de santo, ou o babalaô, possam ali, né, não é determinar, mas ajustar o seu caminho a uma determinada linhagem orixá. Então, a decisão é dessas pessoas. É claro que a maioria delas buscam também opiniões com outras pessoas. Bom, tem um filho de santo nessa condição, o Odu indica isso, aquilo, e ela vai ali ajustando. Quando a gente joga, a gente pode ter noção, sabe, de determinada linhagem orixá para aquela pessoa. Mas a gente não pode afirmar na leitura do jogo que aquilo é 100% aquilo. Tá? Não podemos, porque
O problema é o que a pessoa fica na cabeça. E aí ela cria uma devoção. E essa devoção pode chegar ao fanatismo. E isso, na hora de um recolhimento para se fazer orixá, dá uma complicação, porque pode ser outro caminho. Embora não tenha orixá errado, o orixá que você foi feito, esse é o orixá para a sua vida, a gente cria demandas, né? Ah, mas eu não sou assim como Yansan. Você não é como Yansan nem aqui nem na China, sabe? Ah, mas essa Oxum assim, você não é essa Oxum nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Né? O que acontece são semelhanças que são ajustadas para que você... essa linhagem orixá seria a melhor direção para você conduzir sua vida. Essa é uma decisão importante dos pais de santos, mães de santos e babalaôs. Tá? Essa é a decisão deles. Afinal de contas, eles são ou estão. E ali o serviço, né, aquilo que ele tem que prestar como serviço religioso, como serviço de entrosamento com a sociedade, é direcionar você ao caminho certo com relação aos desígnios orixá. E é muito difícil as pessoas entenderem isso. O que eu estou falando aqui é uma série de conversas. Eu vejo o santo dos outros no jogo, ali é perfeito. Não é, cara. Não é. Sabe? O oráculo Búzios não é para adivinhar futuro. O oráculo Búzios, eles têm ali um sistema chamado Odu, né? Esse Odu é aquilo que conduz o seu... te ajuda a conduzir o destino, todos esses momentos que você cria para a sua vida. Aquilo que não está de acordo com o que você decidiu em seguir, ele vai se mostrar naquilo que chamam de negativo. Ele vai frear você. Se você quiser insistir no erro, problema. Tu vai dar uma volta maior, mas num outro dia, num outro período, você é obrigado a voltar a seguir os traços, né, desse GPS que você marcou. Então, o Odu é a melhor condição de leitura para o jogo de Búzios, qualquer outro oráculo ligado à matriz africana, sabe? Esse negócio de envolver o meu orixá no jogo é válido? É válido, sabe? Tem pessoas que, pô, babá, eu queria aprender a olhar o santo dos outros. Para quê? Para quê? Para falar, você, eu acertei. Não, cara. Você tem que ver a pessoa, conduzir a vida, ajudar a conduzir a vida daquela pessoa, para os propósitos que ela tem para a própria vida. Que quando você determina um orixá de uma pessoa, talvez você esteja obrigando essa pessoa a seguir um traço religioso, sabe? E como é que você conta essa história de orixá na cabeça das pessoas? Tem que ver isso também, senão você vai cair num lugar comum onde alguns, né, ficam lá, você é de algum, você tem que fazer, se não fazer isso, tua vida vai dar errado, porque está dando errado isso, porque algum não comeu aquilo, você não deu um cachorro, você não fez isso, não fez aquilo. A pessoa deixa de ter uma orientação correta, perde o seu discernimento para caminhar na loucura. Se é isso, espero que você nunca consiga. O que acontece é que quando a pessoa vai buscar o auxílio do oráculo, na maioria das vezes, pelo seu desespero. E eu não posso piorar essa situação. Eu não tenho direito de piorar. Eu tenho que alertar. Como nos vídeos anteriores eu falei que o Odu é como placa de trânsito, né? Alguns me criticaram por isso, mas 60 km por hora, passa a 120. O risco de eu sofrer um acidente ou algo parecido é grande.
sabe? O tal do pardal ali é 60, eu passo a 100, consequentemente eu sou multado. Então, eu não vou chamar de desobediência, mas essa coisa de eu consigo, eu vou fazer de qualquer jeito, cara, vai dar problema no Odu. O Odu, que está sempre em uma linha reta, ele vai ficar tangenciando para um lado e outro, e não tem jeito, você vai ter que continuar o seu destino. Ah, eu não quero cumprir meu destino, problema seu. O tempo passa, o tempo voa, né? E a gente vai aí semeando nossas próprias discórdias para nós mesmos. E não vale a pena, porque esse mundo aqui é passageiro pra caramba e a gente precisa restabelecer uma harmonia conosco para com os outros. Então, olhar orixá no jogo de búzio, eu não estou condenando quem olha, coisa parecida, mas deixa isso para aquela pessoa que está querendo iniciar numa casa de orixá, onde ela vai receber a orientação certa do seu pai, da sua mãe de santo, de um babalaô, para ela conduzir o caminho com estratégias de vida relacionada à base orixá a que ela vai trilhar esse caminho, sabe? Porque quem te ajuda é ancestral, sabe? Quem faz, quem se desespera por você é ancestral. É o seu paizinho, a sua mãezinha, é a trisavó distante, que está todo mundo interligado e somando para que aquela família caminhe bem, sabe? E não repita os mesmos erros dos seus antepassados. Então, quando você vai buscar o auxílio no jogo de búzio, uma orientação, ou um remédio, alguma coisa assim, é sempre baseada no seu processo ancestral. É o dia que você nasceu até o dia que está se jogando. E ali a gente vai construindo uma ideia de futuro, né? Se eu melhorar aqui, o que acontece ali, e a gente vai montando esse quebra-cabeça ou esse xadrez de forma coerente e objetiva para a vida daquela pessoa e que isso possa expandir pela toda a sua ancestralidade e por toda a sua descendência. Isso é que faz com que olhar os búzios valha a pena. Eu posso ter uma ideia de orixá, mas sempre que eu jogo, a minha orientação é sempre essa: ó, posso olhar isso aqui para você, mas isso que as pessoas têm curiosidade, você vai lá na frente, se você for buscar uma iniciação, alguma coisa assim. E quando alguém vem jogar comigo, eu sempre pergunto: você é feito de orixá? Não é? Por que eu faço essas perguntas? Para eu conduzir a minha conversa de acordo, com base naquilo que ela consegue compreender, porque ela está ali por conta de um problema, né? E se eu tenho uma pessoa feita de santo jogando comigo, eu sei que ela relaciona, a maioria das vezes, essa condição orixá muito fortemente na sua vida. Então eu vou sempre colocando as palavras de acordo com o entendimento do outro. Então era esse o bate-papo que eu tinha para o dia de hoje, responder essas perguntas, trocar essa ideia, e eu só tenho a agradecer vocês com a paciência que tem com esse velhinho aqui. Axé, muito obrigado.